Obrigada, Cíntia. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, muito prazer. Eu queria que a gente começasse fazendo algo que é muito importante num debate quando a gente está falando de mudanças climáticas, de natureza, de lembrar do que é mais importante. Vamos se alongar? Levanta aí rapidinho quem puder. Um instantinho muito rápido, ó, estica para um lado, para o outro. Bota uma mãozinha ali em cima. Né? Depois do almoço é bom, né? Vamos jogar para o lado assim, ó. Aí joga para o outro lado. Dói, né? Pois é, isso é muito tempo no computador e pouco tempo na natureza. Ó, o ombro. Ombro para trás. 1, 2, 3. Vocês. 10. Isso, muito obrigada. Agora a gente pode se sentar. Vou me sentar aqui também. Eu sou cria daqui, né? Só que uns 37 quilômetros para frente, de um lugar chamado Realengo. Quem conhece Realengo, levanta a mão aí para eu ver. Muito conhecido, famoso. Realengo, há 5 anos atrás, era uma palavra que levava diretamente nas pesquisas da internet a uma pessoa com uma arma apontada para você, por conta de uma tragédia que aconteceu no território em 2011. Eu participei de uma luta no meu território para a implementação de um parque verde e hoje, se vocês quiserem testar, pesquisar Realengo, praticamente todas as informações sobre esse bairro falam do Parque Verde Suzana Naspolini em Realengo. Então, é desse contexto que eu trago como que a questão, né, da crise climática e dos problemas também pode ser uma conversa sobre solução. E aí a gente está aqui para falar desse tal do efeito estufa e como que essa conversa pode ser uma conversa mais do dia a dia. E nada melhor do que usar os dados, a memória e a cultura para poder falar sobre esse assunto. Então, só para eu checar, eu falando assim, tá dando para ouvir de boa? Tranquilo? Ótimo. Vou começar a chamar os nossos convidados, e aí tem uma outra coisa que vocês precisam saber sobre mim. Eu trabalhei no Circo Voador durante os últimos 5 anos. E lá a gente tem um combinado muito importante, que é que a gente gosta do barulho, a gente não gosta do silêncio. Então, quando a gente chama alguém ao palco, a gente precisa aplaudir até a pessoa sentar. Porque essa é a energia que fica para a roda, fica para a mesa. Então, vou chamar aqui os nossos convidados e conto com vocês para fazerem a entrada desses grandes artistas e cientistas aqui conosco. Vou começar por ela. Matemática, pesquisadora, doutora, referência de IPCC, a Organização Meteorológica Mundial, falando sobre terra, sobre florestas, sobre gases de efeito estufa. Quem é? Senhoras e senhores, por favor, muito barulho. Isso aí, gente, aprenderam direitinho. Vamos lá. Nosso próximo convidado, engenheiro agrícola, pesquisador da Embrapa, foi pesquisador da Embrapa, foi secretário de Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, também é cientista, uma relação com a FGV, fala sobre segurança alimentar, escassez de alimentos. Do lado de cá não vale, que tem um monte de gente que sabe quem é. Deixa eu Eduardo de lá. Quem é? Quem sabe quem é? Eduardo Assad. Senhoras e senhores, por favor. Vamos lá. Ator, cantor, rapper, compositor, cria de São Paulo, conhecido por sua contribuição à música brasileira. Já ganhou Grêmio Latino. Algumas músicas certamente tocam aí no álbum de vocês, mas acho que tem uma experiência de vida para falar sobre a cidade de São Paulo e sobre o Brasil que, de repente, tem muito a ver com esse tal do efeito estufa. Quem é? Senhoras e senhores, Criolo. E para fechar,
Médico, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, já foi diretor do Instituto de Estudos Avançados também da USP, também tem uma relação com a OMS, com a qualidade do ar, fala dos impactos do aquecimento global sobre a saúde das pessoas, sobre onda de calor. O nome dele é Paulo Sadiva, ele já está aqui em cima, mas vocês vão fazer comigo do começo, ó. Vamos fazer um teste do microfone, diz aí um alô. Alô. Alô? Oi? Alô. 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 Olá, brotos. Pronto. Eu estou procurando usar uma linguagem jovem, né, para poder atual. Vai ser uma brasa. Fica Vai tranquilo. ser uma brasa. Vamos lá. Eu falei para vocês quando a gente começou a conversar ali que isso aqui para mim é um Que História é Essa Porchat. É uma coisa da gente conversar, dividir as nossas experiências, mas que a gente precisa que quem está do lado de fora também pense nas próprias experiências e compartilhe aonde se identifica com o assunto que está aqui dentro. Falar de mudança climática muitas vezes parece mesmo essa bolha, mas quando a gente bota o pé na rua, as pessoas sabem sim o que é onda de calor, o que é enchente, o que é a seca, o que é insegurança alimentar. Talvez elas só não chamem desse nome. E quando a gente traz os dados e fala sobre essa questão de quebrar a bolha, de fortalecer a ciência e combater o negacionismo, o que a gente está querendo falar é sobre proteger a vida. Eu costumo dizer que a gente só protege o que a gente ama. Então, se a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que conhecer a Mata Atlântica. Se a Conferência do Clima acontece na Amazônia, como é que a gente vai falar de Conferência do Clima e de Vida sem conhecer as pessoas que protegem a Amazônia? Então, eu tenho aqui 5 temas. 5 temas nos quais esses especialistas aqui vão nos ajudar a elaborar. Marisa, me diz um número aí de 1 a 5. 4. Tema 4. Crise climática e moradia. 2 dados. O primeiro é: desastres naturais e eventos extremos estão mudando a atratividade de bairros em regiões de risco e mudando o eixo da especulação imobiliária. O que isso quer dizer? Que a disparada dos preços das moradias é um dos efeitos da crise climática. Quem aí andou olhando o preço de moradia ultimamente e achou um valor muito alto em lugares onde antes não era? Aí, ó. Especialistas sobre crise climática e moradia. O que é isso para vocês? Quando que essa relação se apresentou para vocês? E como vocês acham que a gente que está aqui, né, pensando, falando sobre, o que vocês gostariam de ver sobre esse tema aparecer? Eu vou falar. Primeiro, obrigada, né, Marcelo? Talvez uma perspectiva, porque eu tenho participado de alguns eventos também que falam muito da questão urbana, né? E um dos temas que sempre aparece estão relacionados à questão de ondas de calor. E, por exemplo, se você falar de calor, falar de extremos de calor, ondas de calor, para as pessoas que têm um pouco mais de condições financeiras, ela vai ter um ar-condicionado em casa, que na verdade vai totalmente contramão de a gente lidar com a mudança do clima, né? Que seria justamente não ter esse tipo de coisa. Mas se a gente for para as populações mais vulneráveis, aquelas que têm menos condições, elas não têm ar-condicionado em casa. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito para as prefeituras, para os prefeitos, é estimular justamente a arborização, né? Ou seja, já vai ser aí uma enorme fonte de poder refrescar. E se puder colocar laguinhos e aí também controlar os mosquitos e etc., também seriam duas coisas que, para aquelas populações mais vulneráveis, seriam coisas que a gente poderia amenizar o impacto do calor, né? E fora isso, nas habitações, hoje você também tem enormes oportunidades de fazer construções mais sustentáveis. Então, veja, quando a gente fala de fazer algo mais sustentável, você fala de captação de água, você fala de uma série de coisas que, por exemplo, os condomínios poderiam fazer, mas que, na verdade, quem está construindo fala, não, cada coisa dessa fica mais cara. Ou seja, eu não vou ser competitivo no mercado.
Mas eu acho que isso está mudando, essa mentalidade está mudando, e mais incentivos vão ser dados para que você possa construir de forma diferente, com materiais diferentes, de forma muito mais sustentável e aproveitando para realmente ter mais do que você já tem na natureza para te ajudar a enfrentar, né, os desafios que a mudança do clima está trazendo para a gente. Massa. Vou completar com mais um dado aqui, então, para a gente. De 2000 a 2018, em torno de 41 mil brasileiros morreram por efeito de bruscos aumentos da temperatura. Bruscos aumentos da temperatura no dia a dia, para quem está no contexto urbano, pode ser pegar o ônibus sem ar-condicionado ligado lotado, mas para quem está, de repente, num contexto do campo, pode ser uma seca que não produz o alimento. Quantos Então, você falou? 48 mil. Por quê? É muito mais. É muito mais? Por quê? Ué, desculpe, eu sou médico, sou patologista. Eu estudo doenças, seja no Hospital das Clínicas, como também na sala de autópsia. Eu tenho também participado de uma rede que vê aumento de temperatura e risco de morrer em várias cidades do Brasil e do mundo, né? Eu vou pegar o lado de São Paulo. Quando a temperatura entra nos 2,5% dos dias mais quentes, o risco de morrer, de morte morrida, é 50%, chega a 50% a mais no dia seguinte. Por dia, em São Paulo, morrem mais ou menos 160, 180 pessoas de causas naturais. E se você aumentar 50% disso, você vai ver o número de pessoas que morrem numa onda de calor. E morrem do quê? Não está escrito temperatura. Eu vou voltar para a pergunta, né, da moradia. Ela está relacionada, se você sabe aqueles termômetros de criança, pega no dia de calor e olha, e põe no asfalto, ou põe numa laje de uma casa que é feita, e o crioulo deve saber, você deve saber, que as pessoas deixam uma laje para construir o segundo piso em cima. Vê a irradiação de calor que tem para dentro, elas batem 60, 70 graus. A moradia também significa, então, e você fala, vamos plantar verde, aonde? Mas tem soluções criativas que foram criadas aqui no Rio de Janeiro, mesmo na Maré, que consegue pôr verde quando não tem calçada, nem para as pessoas andarem. A moradia também significa o risco de inundação. Quem vai para São Paulo sabe que a gente não só aterrou rios, mas também pegou os rios históricos e encapou com uma avenida de 8 pistas, de tal forma que o rio foi para outro planeta. Naquela época, quando você vai ver os documentos históricos, significava que você estava recuperando as margens do rio para a civilização. Hoje você está gastando dinheiro para recuperar as margens do rio para a natureza. Quando você põe um rio correndo embaixo da tua casa, o sonho de todo prefeito significa que é levar água e esgoto na porta da sua casa, na realidade ele leva para dentro da sua casa, misturado. Isso é moradia. Moradia também é o tempo que você perde para se deslocar, de tal forma que você não consegue controlar as doenças crônicas que você tem. Quando é que um diabético vai fazer exame de glicemia, 5 horas da manhã em jejum, se ele está no trampo? Que hora que ele vai fazer? Quando ele chegar em casa. Ele precisa andar quando? Ele chega e não tem calçada, não tem segurança. Isso para mim é moradia. Então a moradia, e também é a mesma coisa, você construiu o mesmo padrão de casa, independentemente da latitude. Então eu acho que, para mim, moradia, a moradia tem uma influência, sim, mas o conceito de território vai além do seu CEP, é onde você passa o dia. A moradia para você é o trem, é o metrô, é o tempo que você perde no deslocamento, é o tempo que você passa a sua vida. Muitos de vocês devem passar mais tempo fora da sua casa do que dentro da casa.
Essa, para mim, é o conceito de moradia. Mas espera aí, eu vou voltar aqui. Então a gente está construindo as nossas casas errado? Tinha um outro jeito, de repente, que a gente poderia construir as nossas casas para elas serem menos quentes? Tem algum dado que vocês poderiam compartilhar com a gente sobre isso? Porque a gente tem que compartilhar isso se a gente está construindo a nossa casa errado. Existem alguns experimentos e experiências que têm escala que você pode refrescar o ambiente da sua casa. Por exemplo, eu adoraria ver as moradias nos morros no Rio de Janeiro pintadas de branco. Se isso acontecer, você ameniza a temperatura interna. O barracão de zinco, que foi objeto de tanto samba no Rio de Janeiro, não pode existir mais. Ele aquece, ele mata. Essa temperatura que o professor Saldiva falou, quando você bota o termômetro no chão, eu vivi isso no Saara, 70 graus. Você frita um ovo no chão com esse negócio, tá? E já vi algumas brincadeiras na televisão mostrando isso. Então é importante que a gente procure amenizar isso, tanto nos ônibus, tanto nos trens, nos ambientes fechados que a população circula. E essa moradia, como ele disse muito bem, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Agora, tem números aí que são super alarmantes. Mais de 40 milhões de pessoas na Etiópia migraram de um ponto para outro por conta de calor. No norte da África, a mesma coisa. Então, está muito quente. Nós não estamos... O conceito, ele ultrapassa a história da especulação imobiliária. Então, tudo que a gente tem discutido nos últimos anos é exatamente que tipo de adaptação que nós podemos fazer na área urbana para mitigar esses problemas. Eu só quero complementar que eu deixei aberto uma questão, né, que é quantas pessoas morrem. Toda vez que você chega nas temperaturas, as 2,5% dos dias mais frios e 2% dos dias mais quentes, no Brasil isso aumenta em torno de 2% do risco de morte natural, o que é muito mais do que 41 mil. E morre pela descompensação das doenças crônicas que a pessoa... Ou seja, você encurta, faz a ampulheta do tempo de vida daquela pessoa correr mais depressa. Boa. Vamos, então, fazer aqui uma chamada final, porque a gente falou da subrepresentação das doenças que podem ter relação com os efeitos das mudanças climáticas e que a gente não chama dessa forma. E aí tem um dado aqui sobre isso que vai trazer como o volume de chuvas e desastres pode ser uma condição que eleva o risco de doenças como leptospirose, hepatite, dengue, chikungunya e zika. Ou seja, a gente está morrendo. Desculpa aí avisar para vocês, viu? Isso está acontecendo. Mas não é só do desafio do enfrentamento à mudança climática que a gente veio aqui falar. A gente também veio falar de solução. E o que já apareceu aqui? Um mutirão para pintar o telhado das casas de branco, a importância do reflorestamento, a importância talvez dos tetos verdes também. Então, anotem as coisas positivas junto, tá? Para a gente poder seguir pensando dessa forma. Criolo, você já pensou na relação entre crise climática e moradia em relação à sua casa, em relação a São Paulo? Boa tarde, gente. Eu estou aqui ouvindo e acho que não é uma coisa que a gente para ficar pensando. A gente não se dá conta. A gente vive a vida, né, da gente que Deus dá. Acho que tem isso também. E por mais que rápidas falas de premissa, muito contundentes, porque no meio do lance todo aqui, eu só pensei como meu pai e minha mãe estão vivos. Porque a gente não sabe de nada disso. E que bom que tem alguém que pensa isso. Não pela gente, porque não é favor. É por si também, porque o planeta é de todos. Então, acho que o impacto é de ter a oportunidade de estar diante de mestres, mestras, de um grupo de pessoas que se reúne com essa preocupação urgente
né, a minha felicidade de estar aqui, de ter 5, 10, 20, 30 minutos para refletir sobre a vida dos meus pais. E ficou para mim, no meu coração, essa pergunta que não tem resposta. E a gente vai seguir nosso diálogo, né, de amenidades. Né? Como que meu pai e minha mãe estão vivos? Eu vou esperar a próxima rodada e tentar achar alguma resposta e a gente tece junto esse continuar. Perfeito. Marcelo, Eu vou ficar me podia perguntando isso complementar? também agora. Poxa, eu vou ficar me perguntando de verdade, porque a gente está aqui falando da ciência e do quanto a gente acredita que é importante proteger a ciência, mas como que esses dados não estão chegando e como que a gente faz eles chegarem não pelos dados em si, mas para a gente seguir protegendo e compartilhando, para a gente proteger quem a gente ama, os nossos ecossistemas, a nossa biodiversidade. Como que a gente faz agora, Thelma? Não, então, eu queria só complementar um pouquinho aquela parte. Os cientistas colocaram o planeta num plano, né, em várias zonas climáticas. Por exemplo, o Brasil compreende 5 das zonas climáticas, que vai desde a Amazônia, a nosso semiárido, nossa área de monções, que é o centro-oeste, o sul-sudeste, né? Cada uma dessas áreas tem suas especificidades. Mas falando do plano que foi colocado o planeta, se constatou através de múltiplas observações que, com relação aos extremos de calor, praticamente todo o planeta já aumentou a frequência e a intensidade. Isso está constatado por observações. Agora, mais interessante do que isso, esses cientistas colocaram se havia uma relação deste aumento da frequência e intensidade de extremos de calor com uma digital humana, ou seja, uma influência humana nesse aumento e nessa frequência. E para esse caso dos extremos, já tem, e com uma boa confiança, probabilisticamente falando, ou seja, não só a gente já observa o aumento, como atribui a influência humana a isso. Mas você estava entrando dentro de uma outra área que seria justamente a parte mais de precipitações, e aí fazendo uma relação com doenças, que aí eu deixo para o Saldiva, mas, diferentemente dos extremos de calor, é muito mais complicado você fazer uma atribuição de precipitações em termos de intensidade com a digital humana, porque essas precipitações são muito mais complexas em termos de interações com o oceano, com a atmosfera e etc. Mas foi muito interessante a gente ver uma coisa, que das zonas climáticas que o IPCC colocou, a única aonde ele observa o aumento das fortes precipitações e projeta a continuação desse tipo de fenômeno foi justamente na região onde se inseriu ou se insere o Rio Grande do Sul. A única das 5 zonas climáticas do Brasil, os cientistas já apontavam aquilo. E, então, é interessante porque a gente fala, quando a gente teve o fenômeno no Rio Grande do Sul, eu sempre pensei assim, e achavam que isso não devia ser falado dessa forma, uma oportunidade. Oportunidade de fazer diferente. Porque a gente não pode repetir os erros. Ou seja, como é que a gente aprende a entender que a ciência está evoluindo no ponto de dizer para você que existem projeções e que essas projeções têm certeza, sim, mas são suficientemente robustas, em muitos casos, para permitir, como no caso do Rio Grande do Sul, uma mudança de planejamento urbano, aonde estão as populações, aonde evitar toda aquela catástrofe que a gente viu. Então, era só esse ponto que eu queria falar para você, de que eu estive lá no Rio Grande do Sul bem recentemente e fiquei muito impressionada com as ações que foram tomadas e a mudança que está tendo, inclusive, da defesa civil, mais engajada, não somente em ir depois recuperar as pessoas, tirar as pessoas de suas casas, mas já projetar o que pode ser feito de uma forma antecipatória para evitar a catástrofe que nós tivemos lá. E só para finalizar, o nosso ícone, né, deixou de ser, na mudança do clima, o ursinho polar e passou a ser o nosso cavalinho caramelo. Tadinho do cavalinho. Eu Tá vou pegar feliz, daí. ele tá bem. Vou pegar daqui
para trazer uma observação. Então, todo mundo pegou que a gente está falando de Rio Grande do Sul, né? Da tragédia que aconteceu com as enchentes e de como isso era previsível pela ciência, pelas precipitações, e, enfim, uma conta possível de se fazer. Ou seja, a gente tinha informação, mas a gente não conhecia a informação amplamente a ponto de pressionar uma vontade política que mudasse esse cenário. Por que eu estou trazendo isso da questão da vontade política? A gente tem aqui um dado que fala sobre saúde mental. Como fica a saúde mental de um lugar que passa por uma enchente que destrói tudo? Como fica a saúde mental das pessoas desse lugar? Vou trazer aqui, a gente está falando de calor, né? E aí é muito mais fácil lembrar do calor no sentido do incômodo. Mas vou trazer aqui para vocês uma outra questão relacionada ao incômodo do calor, que fala de algo bem mais grave. Olha só. Quando temos um caso de onda de calor extremo, um dos indícios é o aumento de violência, principalmente violência contra mulheres e meninas. O índice de feminicídio aumenta na onda de calor. Vocês já tinham parado para pensar sobre violência e onda de calor? Sobre como isso poderia se relacionar? Será que algum dos nossos especialistas pode trazer alguma reflexão sobre isso? A ciência fala sobre esse tipo de impacto, porque é uma coisa que não dá para remediar. O impacto na saúde mental, a perda de vidas, não tem volta. Como que a ciência aborda isso? Olha, nessa rede de gente sabida que eu tive a honra de participar, tem um estudo global publicado numa revista de alto impacto chamada Nature, que abordou exatamente isso. Ondas de calor e aumento de violência interpessoal. E existe essa associação e é consistente em vários continentes, em vários países. Por que isso acontece? Primeiro, a qualidade do sono cai. E se tem uma coisa que deixa a pessoa meio fora do ar, é a alteração do sono. E a gente tem um centro de processamento de temperatura, numa região chamada hipotálamo, que interfere com o humor. Então, a explicação fisiológica para isso que a gente não sabe, está correndo atrás, por que acontece isso? Pode ser isso, uma alteração da fisiologia do controle das emoções, que é acelerada pelo sono. As pessoas também saem à noite, bebem. E com isso também pode contribuir para que as pessoas tenham um estado alterado de consciência. E para variar, quem vai pagar a conta? Quem é mais frágil? Mulher e criança. Não acontece o contrário. Né? Mas então o senhor está me dizendo que a nossa cultura no entendimento de como a gente se comporta enquanto sociedade, ela também está aliada a esse processo. É lógico, porque você não é uma coisa só fisiológica, ela acelera um comportamento já latente da sociedade. Também tem mais gente que sai à noite, está no volante, né? Que a gente chama de acidente, mas é um assassinato. A gente passa um pano nos 48 mil mortos ano, que é mais ou menos o que Angola perdeu na Guerra Civil por ano. Mas tem uma guerra. E, Criolo, para você saber como é que você faz, por que o calor mata, né? Ou leva a pessoa a adoecer? A nossa vida começa, possivelmente, os sapiens aparecem na Etiópia, ou no paralelo 10. O desafio era atingir zonas frias. Até virar esquimó, chegar lá, foi tendo uma série de adaptações fisiológicas e culturais. A cor da pele modifica, né? Porque você não tem mais sol, então você vai tendo polimorfismos que fazem a cor da pele ficar para poder fazer vitamina D. O esquimó é um gordo saudável, né? Porque ele tem uma calota de gordura que o protege. Então isso demorou milhares de anos. Quando você... E tem mecanismos de adaptação de médio e curto prazo. O curtíssimo prazo, quando tem calor, é vasodilatar,
Quem já esteve na praia, levantou e sentiu uma bombeira, que é o tempo que os vasos demoram para fechar. Como você transpira muito, o rim funciona muito. E como está muito quente, evapora o fluido que reveste as vias aéreas. Pega o coração, perdeu o volume e tem que manter pressão. O que ele tem que fazer? Bombar mais forte. E se ele não conseguir? E se o sangue ficar concentrado, porque ele desidratou muito, ele pode fazer um trombo. Dependendo de onde foi, é fatal. E o pulmão, que tem esse líquido, esse fluido que reveste as vias aéreas desidratado, não consegue eliminar as bactérias que fez. Doença, infecção. E o rim, que já, se não tiver muito bom, na hora que ele tem que trabalhar em dobro, a urina não fica escura quando você desidrata, ele pode ter uma doença renal e uma bactéria que estiver passando por ali pode subir dando uma infecção renal. É disso que morrem as pessoas. E a gente volta na questão da subrepresentação de causa de morte, que você trouxe ainda há Não pouco. aparece, vai aparecer como infarto, AVC e tal. E não sou eu que estou dizendo, nenhum. Não precisa de cientista. O técnico de autópsia, nós temos um serviço que faz 40, 45 autópsias por dia de morte morrida. Quando tem extremos de frio e temperatura, o técnico de autópsia, e amanhã vai ser duro. Então nós passamos disso de 45 para 75. E vai morrer o quê? Idoso, porque o termostato quebrou. Né? E principalmente aí no caso as mulheres também são vulneráveis, porque sabe aquele desconforto pós-menopausa, aquelas ondas de calor, o termostato também piora quando você Eu queria perde entrar esse bem órgão. aí nessa questão. A gente hoje, no Brasil, está construindo uma política nacional de cuidado. Essa política nacional de cuidado vai falar sobre como as mulheres cuidam e esse cuidado não remunerado, ele tem um impacto não só na vida dessas mulheres, mas na sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que mulheres também são as que mais cuidam do meio ambiente. Cuidam, por exemplo, da forma como a gente come. Sabem exatamente o que está acontecendo, o que tem ali para a gente se alimentar melhor a partir do cuidado com a terra e o que tem ali que faz a gente se alimentar pior do que está hiperindustrializado. Todo mundo devia saber sobre isso, mas mulheres cuidam, mulheres no geral sabem, e é assim que a ciência coloca, né? A gente está falando aqui da forma como a ciência coloca. A gente podia comer melhor? Como é que o calor, por exemplo, afeta a forma como a gente come? Para você, vai. Olha, é óbvio, né? Comer feijoada todo dia é complicado, né? Nós temos a nossa cultura nos leva a ter uma comida muito gordurosa. Nós estávamos conversando sobre isso agora no almoço, né? Esse tarifaço do Trump aí está trazendo uma situação interessante, porque pode ser que os pescados voltem a entrar com mais importância na dieta do brasileiro. A gente só come carne. E carne gordurosa. Isso a gente precisa mudar, isso dá infarte, né? Parece que muita carne vermelha dá infarte. Temos que tomar cuidado. Voltando um pouquinho ao que você falou de temperatura elevada e crime, isso não é novo. Isso não é novo. A gente tem livros aí feitos nas universidades, livros, não é artigo só, mostrando que a mudança climática, com o aumento da temperatura, aumenta a violência. Genérico, estou sendo genérico aqui. Agora o professor Zaldiva mostrou do ponto de vista fisiológico. Por que isso acontece? Eu acho que é porque com a onda de calor a cabeça fica mais quente rápido, né? Então, mas isso acontece. Uma coisa importante que a gente tem discutido muito quando se discute segurança alimentar, também é a segurança nutricional. O que é que nós estamos comendo? O Brasil está virando um país de obesos. Nós estamos ficando obesos, tá? A gente está comendo muito alimento ultraprocessado. Isso faz mal, pô. Isso mata. Então a gente precisa mudar a nossa dieta e nos adaptarmos a isso. É muito bom que a gente tente combater, ou se adapte à mudança climática de olho na dieta. Senão nós vamos morrer mais cedo. Pode ter certeza. Eu gosto dessa palavra, adaptar. Como que a gente poderia fazer para adaptar a nossa sociedade, os nossos hábitos, os nossos costumes e até a nossa relação com a ciência? Porque a gente precisa dela, mas ela também é feita
por pessoas a partir de dados num contexto específico. A gente quer uma ciência que também apresente dados sobre a nossa diversidade de gênero, de raça, que traga questões que não passem por "tá muito quente, perdi a cabeça", nem chamem as mulheres de sexo frágil, né? A gente pensa muito sobre isso. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa sobre uma mudança que é importante para todo mundo que está sentado aqui nessa sala. Que é importante para a ciência, que é importante para as pessoas, que é importante para as mídias. Sei que tem jornalistas aqui, por exemplo, que estão cobrindo ferrenhamente a Conferência do Clima que acontece esse ano. A gente fala da Conferência do Clima muito agora no Brasil, mas não fala sobre esses impactos no dia a dia das pessoas que vão continuar acontecendo depois que a conferência passar. Como que a gente poderia adaptar o Brasil, pensando aqui em Brasil, onde a gente está? A gente pode até ser mais específico, né? Como que a gente poderia adaptar, por exemplo, o Rio de Janeiro a essas ondas de calor ou a essas enchentes? O que a ciência fala para a gente sobre isso? Fala muito, fala um monte de coisa há muito tempo. E Por exemplo? Por exemplo, proteção das encostas, proteção das montanhas, revegetação, tamponamento da temperatura na área urbana. A minha família aqui do Rio de Janeiro, eu levei 35 anos para ver um gari limpando boca de lobo no Rio de Janeiro. Isso só foi possível depois que morreu um monte de gente por inundação. Então, quer dizer, a gente tem que cobrar dos nossos entes públicos que eles honrem o imposto que nós pagamos. Não é mais possível viver desse jeito. Então, a primeira coisa é essa: protejam os morros, protejam os rios, limpem os rios. Nós não podemos deixar esses rios nessa sujeira toda que está aí, isso traz doença. Aonde que a gente acha isso? Em que lugar da estrutura a gente olha? No plano diretor? É aonde que a ciência precisava aparecer e não aparece? Isso para mim é tão óbvio que isso faz parte da cidadania. Faz parte da cidadania. Cidadania. Certo. Olha, eu vou te contar uma historinha aqui, não quero me alongar, não. O primeiro registro que eu vi na história do Brasil, dizendo que era preciso limpar os rios e que era proibido cortar árvore na beira do rio, vem de Duarte Coelho, 1535. Quem cortasse aquelas beiradas de rio, teria a pena era a morte, pelotão. Eu acho que essa pena devia continuar no Brasil hoje. Pelo visto, na verdade, fadou todo mundo a mesma coisa, né? Então, cá estamos nós. Eu acho, o professor Saldívia sabe isso muito melhor do que eu, mas para mim o melhor médico que existe é o engenheiro sanitarista. Sabe, porque esse cara cuida do esgoto, ele cuida da água. Menos de 50% dos municípios brasileiros têm esgoto, tratamento de esgoto. Se isso acontecesse, a proliferação de zika, chikungunya, mosquito, não sei o que, ia diminuir. Doenças como diarreia e outras coisas que existem por aí. A gente não cuida disso. E a gente tem que cobrar das autoridades para fazer isso. Essas, sim, são medidas da adaptação que fazem parte da nossa cidadania. Tem gente lavando calçada com água, meu Deus do céu. Vai faltar água. Já está faltando água. E gente está lavando calçada com água. Nós temos que parar com isso. Então, são coisas assim que é tão óbvio que a gente não fala, tá? Mas, por exemplo, banho. Passou de 4 minutos, está exagerando. Mas como é que a gente faz se o meu banho de 15 minutos está exagerando, mas as grandes indústrias não param de poluir, não param de desmatar? O que a ciência apresenta para a gente sobre isso? Como que a gente faz mais pessoas entenderem e gostarem também de falar sobre esse assunto tão cabuloso, tão cheio de tabu, tão cheio de desafio? Diz aí. Como é que vai gostar de falar disso? Se são eles que provocam isso. Eles sabem de tudo isso. Agora eles usam artifícios para que essa informação demore o máximo possível e nós estamos realmente muito distantes do tema. Acho que a gente vive um romantismo. Porque como é que eu posso pensar em mudar o cardápio se as pessoas não têm como comprar comida? Explica para mim, a pessoa que não tem o que comer, como eu monto o cardápio dela? Ela vai trocar carne por peixe? Isso não existe. Mas o peixe é conjuntura, tá? A gente falou em conjuntura. Não é uma coisa cotidiana, é conjuntura. Não é para vocês. Aí, ó. Não é para você. Não entendi. Não entendi. A sua fala faz eu refletir sobre quem não tem o que comer. No geral. E isso é meio ambiente. Porque
eu ainda continuo pensando nessa dor dessa pergunta que eu fiz. Como é que minha mãe e meu pai sobreviveram? Porque quando ele falou de diabetes, o meu pai está com diabetes. E ele tem uma asma crônica, porque ele trabalhou 25 anos numa metalúrgica na parte da caldeiraria. E aquela caldeira não pode desligar. E a gente morou 8 anos nesse barraco de zinco que você trouxe poeticamente. Eu lembrei, vai barracão, pendurado no morro e pedindo socorro, a cidade a teus pés. Vai barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei que tu és barracão de zinco, tradição do meu país. Barracão de zinco, pobretão, infeliz. E eu tento aqui, eu estou realmente emocionado, porque existe a emergência da emergência e existe a emergência que a gente ainda nem sabe. Porque eu acho que existem ramificações de tudo isso. E a gente está na boca de 2030, esse terceiro milênio, os carros não voaram, que falaram que em 2000 os carros iam voar. E a gente está morrendo. Então, isso foi muito forte quando você descreve esse barracão de zinco. Estava descrevendo minha casa, quando ele fala da diabetes, fala do meu pai. Quando ela fala de território, ele fala de território. E quando fala sobre o que é São Paulo, que era uma coisa que tinha regos, lagos, e tudo aquilo foi tapado. E eu cresci num barraco na Jardim das Embuias, de pedaço de pau e lona de caminhão. Eu lembro quando nós perdemos a Copa de 82, eu estava deitado na caminha com meu pai, olhamos para cima, tinha uma coisa escrito Lonas Freitas. Meu pai me deu um docinho de hortelã. Não tem problema, meu filho, nós jogamos bem. E foi puxar água, e tínhamos um poço para 10 barracos e um banheiro para 10 barracos, onde eu levava o pinico às 4 da manhã, porque minha mãe ficava com vergonha dos vizinhos verem a gente levar os dejetos às 6, porque é hora de lavar o rostinho e ir para a escola. Então, a nossa água que achávamos que era limpa estava do lado do esgoto, que descia o morro. Descia o morro. Aquele esgoto descia o morro contando uma história, porque eu sabia quem tinha comido aquela bolacha Mirabel no barraco de cima. E onde eu me apaixonei pela estética, onde eu me apaixonei pelos objetos, onde eu me apaixonei pela conjunção de cores para contar uma história num logotipo. E mais para frente trouxe isso para a minha arte, trouxe isso para o meu rap. Então, quando a gente fala da carne e do peixe, quando eu falei que não era para você, é para mim. E que bom que não é para nenhum de quem quer que seja que possa pensar nesse menu. E aí eu volto a essa questão principal, inicial, como a gente monta um cardápio para quem está morando na rua agora e realmente 1 grau para essa pessoa entra naquilo do hipotálamo que o colega falou, que eu pensei, o hipotálamo do meu pai foi frito aos 32 anos de idade, ele não tinha. Como que a gente faz? Então, eu acho que são essas emoções, esse sangue que eu já bebi 2 copos d'água, que faz eu realmente estou de mãos dadas com vocês em comunhão por essa emergência. Eu podia complementar um pouquinho, Marcela? Então, eu lembrar um pouquinho. Eu participei representando o Brasil nas COPs bem por uns 10 anos. Só isso, só. Até 2015, quando eu depois fui para o IPCC e tive que ficar do lado da ciência. E o IPCC é quem mesmo? A gente fala como se fosse um irmão, né? Uma pessoa que está aqui sentada. O IPCC é quem? O painel intergovernamental sobre mudança do clima, não é? Com 196 países, que nós vamos ter aqui também representados na COP, apesar de que aqui é um mundo político de COP. E o IPCC, esse painel é um painel científico, de cientistas, e que produz muita literatura. Mas eu me lembro de momentos onde o Brasil dizia: não falamos sobre adaptação. Porque a partir do instante que a gente começar a falar sobre adaptação, a gente perdeu a esperança de que a gente vai ter
mitigação suficientemente ambiciosa para evitar o que a gente, de fato, está vendo. E hoje é inevitável que você fale de adaptação. A adaptação é um processo bem complicado, né? Porque a mitigação, a gente sabe quantificar. Se eu plantar uma árvore, eu sei o quanto que ela vai remover de CO2. Se eu comer uma carne, eu sei quanto que eu vou estar consumindo. Enfim, quantifica-se. A adaptação, primeiro que a gente nem sabe muito bem a que nós vamos nos adaptar. Ou seja, não se fala em cenários futuros. Hoje, a gente está com possivelmente 1,3 de aumento da temperatura média global. Não é 1,5, nós estamos indo rapidamente para lá. Mas é claro que a sua adaptação, ela não pode ser uma resposta imediata ao que você está passando. Ela tem que projetar o que eu vou poder ter no futuro quando a situação vai ficar pior. Eu vou ter mais extremos de calor, mais intensos, mais precipitações fortes, mais eventos raros. A gente não projeta para isso porque a gente não sabe para onde que a gente está indo, né? Então, a adaptação, o aumento da resiliência dos ecossistemas, né, ou seja, das nossas florestas, dos animais, das pessoas, de tudo, né, é um processo complicado. Se você me permite, né, você vai estar nossa champion, né, da mocidade na COP. Eu acho que a gente tem que levar uma voz de esperança, sabe? E eu tenho falado muito sobre isso. Se a gente... e aí eu relaciono com outro tema que a gente estava falando, que hoje a gente vê muitos jovens, isso está na ciência, doença mental, depressão, forte depressão, porque não vê futuro. Porque a gente só está com aquelas noticiações, é crise, é emergência, mas a gente não está falando que a gente já fez bastante nesses 10 anos, por exemplo, se eu quiser pegar os últimos 10 anos desde o Acordo de Paris. Hoje, agregadamente, a gente está com, digamos, um aumento de temperatura muito acima do que a gente queria, que é 2,6, em termos de onde a gente está hoje, se a gente pegar tudo que os países estão dizendo que vão fazer, mas estariam em 4, se não tivesse existido. Então, eu acho que a gente mesclar um pouco, sabe, da urgência, da crise, mas da esperança. Dá esperança para os jovens. Porque realmente eu temo que se a gente não levar essa palavra de um futuro melhor, da confiança, da esperança que a gente tem de que o mundo vai acordar mais ainda e de uma maneira mais unida, o mutirão do nosso embaixador André, é o mutirão que ele está colocando na mesa, que é realmente aquilo que está me impulsionando a entender que a gente pode fazer melhor, pode fazer mais, com todas as dificuldades que nós sabemos que existem. Então, a gente está chegando aqui num consenso de que a gente precisa fazer mutirão. Para quem não sabe, o Mutirão Global contra a Mudança do Clima é um chamado da presidência da Conferência do Clima, né, da COP30, para falar sobre incomodar. É sobre, olá, você, aonde você está, no setor que você estiver, aonde você estiver, o que você está fazendo para fazer parte desse mutirão. Então, a gente está entendendo que a gente precisa fazer muito mutirão. Mas faz como? A gente começa a mostrar informações, que é o nosso papel. O que os cientistas têm que fazer é se antecipar aos fatos. A gente estuda para se antecipar aos fatos e mostrar, olha, nós podemos evitar que isso aconteça. Vamos evitar que isso aconteça. Dou um exemplo claríssimo. Em 2007, a nossa equipe de pesquisa avisou, vai ter um desastre no Rio Grande do Sul. E vai perder muito. E passamos anos. 20 anos, você avisou antes? 20 anos, 2007. Eu quando vi aquele negócio, aquilo me deu uma irritação. As minhas emoções mexeram tanto que eu participei de um debate com o secretário de Fazenda, secretário de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, e eu só não os destratei porque a minha mãe me ensinou a ser educado. Tá? Porque a vontade era essa. Irresponsabilidade. E eu passo por esse mutirão e faço um apelo a todos que estão aqui. Votem direito.
votem naqueles parlamentares e deputados que vão nos representar, que apresentem minimamente uma proposta de equilíbrio ambiental e combate às mudanças climáticas. O resto é conversa, é puxadinho dessa turma que está aí. Não dá mais, não é possível mais atender esse tipo de coisa, essa conversa, esse blá, 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 não dá mais. Então é importante, não é mais possível, porque as pessoas estão morrendo. A informação que eu tenho sobre morte por onda de calor, eu não sei exatamente o ano, professor Saldi, eu acho que foi 2004 na França. Foi. 14 mil idosos morreram de... Aí todo mundo ficou assustado, porque foi no primeiro mundo. E já vinha morrendo no Brasil aqui há mais tempo. Então, são coisas como essa que a gente precisa... Vocês querem que... Olha, gente, segundo maior produtor de alimento do mundo, e nós temos gente ainda passando fome no Brasil. Por quê? Não é um problema de produção, é um problema de distribuição. O alimento existe. E por que não chega lá? Então, a gente tem que aprender a votar, aprender a escolher direito os nossos representantes, para que essa coisa fique mais forte ainda. O mutirão é importante agora, é conjuntural. Mas, de forma estruturante, nós temos que pensar mais longe. Massa. Então, a gente está falando de negligência, de omissão, de responsabilidade, mas do nosso papel também, enquanto sociedade, de avançar com esse debate, que logo é o papel da comunicação, que é o motivo que a gente veio aqui hoje, 2 artistas e 3 cientistas, e vocês, para ter essa conversa minimamente cabulosa, mas muito importante, porque se tivesse mais disso, também tinha mais solução. Diga. Eu estou controlando o fogo, sabe? Aquela coisa que vem de dentro, assim. Já tomei um litro. E eu vou procurar me comportar dentro dos limites do decoro acadêmico e social, né? Eu acho que tem um papel da universidade nisso. Você descer... Imagina Moisés descendo do morro com 10 artigos na Science e fazendo um seminário com o povo e achar que isso é política pública. Não funciona há mais de 3.000 anos, né? E não mudaram, os mandamentos não mudaram como muda a ciência. Então tem umas partes comunicacional que talvez o cientista não saiba fazer, mas é responsabilidade de você fazer tradução. E, principalmente, o que falta são diálogos com as chamadas ciências humanas. Não que as exatas sejam desumanas e nem que as humanas sejam desexatas, não sejam exatas. São conceitos como cidadania, alteridade, se colocar no lugar do outro, né? Eu vejo isso nos meus alunos na faculdade de medicina. Você prescrever uma lata de leite para a criança que tem lactose, que custa R$250 a lata, para uma pessoa que não tem o que comer. Então, se colocar no lugar do outro é um bom exercício. Então, essa discussão, porque o princípio geral a gente sabe, mas como é que você vai aplicar naquele território particular, dadas as características, fragilidades e limitações? Isso a ciência não vai resolver. Quem vai resolver é o diálogo com a sociedade. Bom, isso posto, e já existe evidência de sobra para fazer diagnóstico, você tem que pôr a terapêutica. Essa terapêutica você tem que ter um monitoramento para saber se está mudando, está tomando uma emergência, que vai ter que saber se está tendo o efeito necessário. Depois tem que fazer o protocolo de adesão da pessoa àquele tratamento, porque não vai resolver de um dia para o outro. Não será um engenheiro que vai resolver isso. Não é que nem os filmes que tem, que vai vir um meteoro, que o cientista está avisando antes, de repente vem uma equipe de, geralmente heróis. Você sabe quem vai morrer? Aquele que se despede. Tchau, pequena Betty, volta aqui, papai, volta. Esse é o primeiro que morre no acidente e aparece um Bruce Willis e destrói o meteoro, mas isso não é um filme de Hollywood. Mas está melhorando, e aí eu vou pegar uma carona na Thelma. Eu assisti o Woodstock, eu tinha 14 anos pela televisão. E a minha geração ficou um monte de velho rabugento porque se frustrou. Eu estou completando meu curso de furar bola de criança quando cai,
que é o diploma de velho rabugento, é a nota máxima para você ter o título. Mas vamos ver, eu estou olhando a média etária aqui. Quando o laboratório que estudava doenças ambientais na Faculdade de Medicina foi montado, se levava a gente para dizer que aquilo era coisa de romântico, de tonto. Agora deixou de ser. A greve por tarifa de ônibus em São Paulo, em 2013, colocou na mesa de discussão de eleição para prefeito transporte coletivo, que antigamente era ponte e viaduto. E a nova geração que está vindo das escolas, qualquer que seja o nível, já sabe o que é mudança climática. Então, a velocidade da transformação talvez não seja aquela que a gente espera que aconteça. E também não acho que faltem evidências para mostrar que tem que ser feito. Falar que precisa de mais pesquisa é procrastinar medidas que são necessárias para amanhã. Mas só vai acontecer se houver o quê? O apoderamento da questão pela sociedade e esse mutirão. Você acha, vou pegar o exemplo do cigarro, que a indústria do cigarro não sabia que aquilo fazia mal? Você acha que os caras falam, desculpa, gente, foi mal, eu vou sair do negócio? Ou então a indústria das bets não sabia que isso era um problema? Lógico. E hoje eles são pirracentos como aquele que não se diz o nome, o sulfuroso, o canhoto, o zarolho, que não desencarna. Eles estão com cigarro eletrônico, como o carro elétrico é o cigarro eletrônico da indústria automobilística. Eu gosto disso porque eu acho que traz o ponto da cultura, né? Como a nossa cultura, os nossos consensos, né, nos levam para algum lugar ou para outro lugar, e se nos levam para um lugar ou para outro lugar, podem nos tirar. E tem uma coisa só que eu queria acrescentar. A Thelma, ela é sabida, ela faz umas contas, que é difícil de entender. E ela calcula o aumento da temperatura. Sabe como é que eu vejo? Vai te mudar não só a temperatura, mas a fragilidade do receptor, que somos nós. Porque nós vamos ter uma população mais velha e a desigualdade está aumentando. Então, essa é uma equação diferencial, duas equações diferenciais que estão mudando a temperatura e, ao mesmo tempo, está mudando a fragilidade do receptor. E por que eu falo que o ser humano, a saúde tem que ser o centro da discussão? E não um epifenômeno. Porque todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo, quando você traz a questão não é que eu sou contra o urso polar, nem da tartaruga, porque inclusive eu tenho tartaruga. Eu gosto, cura asma, eu sou asmático, a tartaruga pega mal olhado, pega tudo, né? Vai para o casco, né? Na faculdade de medicina até esquenta. Eu deixei de levar porque tem tanto mal olhado que o casco fica fervente. Eu acho que... mas não é outras espécies que fazem... Não é o urso que está consumindo o que a gente faz. Isso é uma espécie de colonialismo energético. Isso. É um câncer de células. Nós somos células, os países são órgãos e nós somos células. Que inundam, fazem edema quando chove, que desidratam quando não chove. Que tem alopécia, cai o cabelo. Você pega São Paulo, você divide área verde por habitante. Sabe onde tem área verde não tem habitante, e onde tem habitante não tem área verde. Então você faz, é que nem aqueles careca que faz aquelas arquiteturas capilares, que puxa o cabelo daqui para lá para fingir que está coberto. Vamos lá em São Paulo, aproveitando que você falou São Paulo. Para quem não gostava muito do assunto ciência, você está aí, Criolo, concordando e fazendo vários comentários fora do microfone, de muita sinergia aqui com esse assunto. Eu só quero dar um palpite para motivar o crioulo. Sabe aqueles satélites que vão buscar vida inteligente em outros planetas? Fotografou o Brasil e detectou fortes evidências de vida inteligente fora da USP. E um buraco negro na minha sala. Então, captar essa inteligência coletiva e essa é fundamental. Ou seja, menos, né? A ciência tem que ser o papel, mas tem suas limitações. O tempo dela é diferente, o tempo da cidadania é outro. E a ciência tem esse papel, mas falta apoio para representatividade.
Uma coisa que para mim foi muito incrível para o meio ambiente de hoje foi o modo como você recebeu essas pessoas incríveis. Como se estivéssemos num show, estivéssemos numa atividade cultural onde tem aquela pessoa e tal. Essas pessoas foram recebidas como grandes estrelas, com aplauso, com celebração. Tem pessoas que vieram aqui que são, com certeza, que acompanham o trabalho de vocês de décadas, são admiradores, admiradoras. E isso para mim já mudou tudo, eu já abri um sorriso. Porque às vezes, como meu colega falou, eu avisei 20 anos atrás que a gente ia morrer, vocês não me ouviram. Agora, por que essas pessoas não são transformadas em grandes estrelas na parte de comunicar que elas existem e que o trabalho delas existe, não pela parte egóica que elas querem, se vocês querem ser estrelas. Mas talvez o que vocês deram à vida ilumina igual uma estrela que já morreu, né? Que quem oferece a estrela merece o defunto, né? Oferece o defunto, né? A estrela já morreu. Mas por que não tem isso? Então, tudo é uma coisa sistemática. Teve um tempo para cá que a gente viveu uma história de que estudar é feio. E de que cientista não serve para nada, e de que pensar nas relações dos direitos civis, pensar no que é uma construção de uma sociedade mais justa, é uma perda de tempo. Então também existe uma guerra de um muro invisível, não tão invisível, que também dilacera esses trabalhos, também dilacera o que são essas trajetórias de vida de pessoas que estão pensando para o todo. A gente entra na internet e tem uma pessoa que fez uma coisa ali na sua rotina e tem 20 milhões de views. E a gente pega uma menina de favela, um menino de favela que fala que quer ser cientista, as pessoas estão rindo da cara dela. Então, acho que também existe um trabalho sistemático de desvalorização dos professores de escola pública, de quem pensa essa criança nas suas primeiras etapas e consecutivamente, para chegar nesse panteão do que é ter vida, saúde, consciência, cabeça para pensar 20, 30, 40 anos sobre uma coisa. Isso para mim também tem que estar no mesmo lugar, tem que estar da mesma forma. As pessoas têm que ver, têm que gritar, tem que estar feliz, tem que saber que tem gente cuidando da gente. Esse aqui é o grande lance. E não dá para a gente, humanamente, não dá para a gente dar conta de tudo, porque às vezes a gente não dá conta nem da gente nessa existência. Né? Então, acho que fica também um buraco muito gigantesco, porque fica a ideia de que essas mentes pensantes incríveis do nosso país não estão fazendo, mas já fizeram. Só que quando chega Tá faltando na a parte... ação, né? Tá Só que faltando... não é ação. Quando chega na parte que tem que alguém assinar o documento e falar, olha, você é responsável pela cidade? Então cuide da cidade. Não, a cidade... Mas qual cidade? A minha cidade? Onde o meu jantar é 5 mil reais? Ou a cidade daquele que está na rua, que talvez seja o mais são e mais corajoso de todos nós, porque assumiu que não quer estar em nada disso, que está ali e que vai morrer uma hora ou outra. Então, tudo isso está interligado e não tem como as nossas emoções não serem tomadas de um jeito ou de outro. É onde a gente se apega em vultos de esperança, onde a gente tem essa alegria de se encontrar. E é muito irônico, né? Isso é muito irônico. A Casa Brasil, ela é arejada. O Brasil não é. E está todo mundo aqui coexistindo de alguma forma. Ô Criolo, só colocando algumas questões, todos nós aqui passamos a vida, o professor Saldiva um pouco mais do que nós dois, né? Trabalhando, lutando, mostrando as coisas, como é que funciona, o que a gente pode fazer. Talvez a gente não tenha tido muita eficiência em transmitir o que a gente conhece, o que a gente viu. Não estou falando, não estou. Essa questão da colaboração, né? A colaboração ciência, que existe. os Agora, tomadores de você imagina o que acontece na cabeça dessas pessoas, e eu me incluo nisso, quando de repente toma um vulto na discussão da sociedade brasileira que a Terra é plana. Entendeu? Aí a gente cai nesse tipo de coisa. Aí é babado. Não, é porque a gente cai nesse tipo de discussão que até hoje a gente cai nessa coisa. Quer dizer, aí fica difícil você falar de mudança climática, porque nós estamos falando de uma esfera que está no universo e que ela
coberta de atmosfera. E essa atmosfera, ela se aquece em função dos gases de efeito estufa que nós estamos colocando lá. Isso é que para nós é um absurdo ouvir umas coisas que aparecem por aí e você, não, vamos continuar. E aí é que eu fecho com a Thelma e com o professor Saldiva. A gente tem uma esperança, sim, porque em 2010, isso era balela, era conversa, falar sobre isso. Aí, no meu caso, na área que eu atuo, a gente começou a colocar, e virou política pública, que já está aí há anos, um tal de zoneamento agrícola de risco climático, e ele permitiu uma economia no Brasil de 150 milhões de dólares por ano, só por fazer direito. Fazer direito. Depois criou-se a agricultura ABC, agricultura de baixa emissão de carbono, onde certas práticas que são colocadas auxiliam muito na mitigação desses gases de efeito estufa, e nós estamos nisso até hoje. E vamos continuar. E tem um terceiro ponto, que é o ponto que está pegando muito agora, porque a cobrança é enorme, que é a adaptação. Como é que nós vamos nos adaptar para permitir que a gente consiga manter um patamar de produção agrícola elevado, como nós temos hoje, sem perder. E você sabe quanto que nós perdemos nos últimos 3 anos na agricultura? 300 bilhões de reais. Perdemos por conta de onda de calor, perdemos por conta de chuva, perdemos por conta de ações que não eram boas. 300 bilhões de reais. Isso significa 70% do dinheiro que nós, contribuintes, colocamos no Plano Safra. É um país muito rico. É um país muito rico. Então a gente não pode continuar assim. A nossa esperança é que mudou. A minha filha já tem uma concepção muito clara e melhor do que a minha sobre meio ambiente, e a minha neta já plantou mais árvore do que eu na minha vida toda. Então nós estamos vendo uma mudança, uma transformação importante, e isso tende a melhorar cada vez mais. A gente está chegando nos nossos 10 minutos finais. Eu queria saber a energia do nosso público. Vocês estão aí? Estão aí? Todo mundo ouvindo? Maneiro? Interessante, as caras assim, todo mundo reflexivo. É isso aí, é para isso que a gente veio. Eu vou trazer aqui 2 pontinhos e aí a gente passa para essa nossa rodada final de reflexões também do que a gente gostaria que mais pessoas soubessem, também de boas notícias. Mas não apareceu aqui na nossa conversa, mas tem algo que para mim está sempre no meu dia a dia, está sempre no debate das juventudes que estão atuando com a questão climática hoje em dia, que é a questão da justiça climática. E a questão da justiça climática está muito conectada também à relação de enfrentamento ao racismo ambiental, porque tudo que a gente trouxe aqui de coisas que acontecem difíceis, né, sejam as mortes, sejam as dificuldades, normalmente chegam primeiro para as pessoas racializadas, as pessoas indígenas, as pessoas negras, as comunidades periféricas, ribeirinhas, extrativistas. Então tem CEP e, ao mesmo tempo, tem muita vontade dessas mesmas pessoas de viver. E é essa vontade de viver que faz o debate de justiça climática ser tão forte. O movimento de mulheres negras na marcha, né, desse ano está falando sobre reparação e bem viver, porque não é só olhar para frente queremos o bem viver, mas a gente também precisa dar reparação de uma série de escolhas que foram feitas sem consultar as pessoas nos territórios, sendo essas pessoas racializadas, racismo ambiental. Uma vez falaram para mim que eu era uma pessoa da cultura e tinha me apropriado do tema de clima. Eu falei, pô, que bom, né? Se mais pessoas de diversos setores se apropriassem no sentido de falar sobre, compreender e ter interesse, ia ser interessante. A gente está precisando de mais gente, né? A gente está precisando enfrentar essa crise de comunicação. É mais uma crise que estamos vivendo. Então, dentro de um contexto de crise de comunicação e muita vontade de todo mundo que está aqui de que a justiça climática seja uma realidade nos territórios, vamos compartilhar boas notícias e bons dados? Que bons dados, boas notícias e boas reflexões a gente quer compartilhar para poder finalizar aqui essa nossa rodada que se chama esse tal do efeito estufa, mas podia ser essa tal de sociedade, esse tal de negacionismo, esse tal de apocalipse. Ficou mais fácil pensar em apocalipse do que em enfrentar o capitalismo, em reflorestar, em pintar o telhado da casa de branco. Se a gente tem a resposta, a gente tem o que fazer, a gente tem a ciência ao nosso lado, e a gente sabe que a gente quer justiça, e justiça não é só olhar para frente, é também olhar para trás. E agora? A gente só não tem o poder público.
É isso. O poder intelectual e o desejo de transformação, que casa você quer deixar para os seus netos, isso existe. E o Brasil é reconhecido mundialmente como... Quando a gente pega para estudar um negócio, a gente é bom pra caramba, sabe? Só que o poder público não quer. E esse é o lance. E eu sinto a dor de não ter representante da prefeitura aqui para conversar com a gente sobre isso. Para dar o seu olhar. Dói. Isso dói muito. Porque também existe um protagonismo da desgraça. Eu quero me sentir algo. Eu quero ter algo para me sentir alguém. Quanto pior, melhor, né? E quanto pior, melhor. Existe o protagonismo da desgraça, sobretudo para as pessoas que não moram numa casa que parece uma lata de siri. E que dizem que estão preocupadas com alguma coisa, qualquer que seja. Mas é importante sair numa foto. É importante ter um nome. É importante ter o seu nome numa porta de um gabinete. O poder público não quer e essa é a questão. O cientista tem, o povo tem, a solução está aí e esse é o lance. É por isso que a gente está com tanta gente aqui do nosso lado, para a gente convidar as pessoas a pressionarem o poder público. Como que a gente também pode utilizar, Isso né? é que é o mais agoniante, não tinha que pressionar, é o óbvio. São pagos para isso. Tinha que ser parte do mutirão, né? É tão desesperador ter que usar isso nessa frase. Não tem que... Enfim, como diz o colega, vamos, né? Beber uma água, hein? Vambora, bora, puxa o bonde. Pô, mas espera aí, eu falei para a gente terminar com boas notícias e bons dados, porque a gente precisa dessa dose de esperança, vai. Vamos. Então, vamos no Justiça Climática. Como que a gente se articula em torno da justiça climática? Bom, essas palavras, né, que começaram a surgir, justiça climática, transição justa, equidade, ainda para mim, está no papel. Tá? Tanto que a gente não sabe direito o que é uma transição justa. É um tema que vai estar na COP para ser um pouco melhor entendido. O que eu tenho ouvido mais é injustiça climática. Como é que pode, historicamente, o maior emissor estar fora de uma negociação e se comprometendo a reduzir suas emissões? Muito pelo contrário. Então, isso é justiça? O que é justiça? O que é uma transição justa? Como é que eu vou assegurar que aquele que historicamente vem de família explorando carvão, como é que ele vai aprender a fazer uma outra coisa? Como é que ele faz uma transição de forma que ele possa sobreviver, possa se adaptar a uma nova circunstância? O problema que eu vejo, Marcele, é que a mudança do clima, como todo mundo sabe, é um problema global. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser no Brasil. E vamos fazer, estamos fazendo. Eu tenho certeza disso. Né? A gente tem visto isso, a gente tem visto mudança. Eu vejo a importância da gente ter uma governança inclusiva, sabe? Discutir as coisas, trazendo as populações mais vulneráveis para sentar à mesa. Porque eu vou dizer uma coisa para você também, Criolo. Minha percepção, eu posso estar errada. Mas, por exemplo, vamos voltar para Rio Grande do Sul. Toda aquela população mais vulnerável que perde tudo e vem para a televisão. E a gente ajuda, porque o brasileiro é solidário. Ele ajuda a reconstruir. Dali a 6 meses, ele está lá de novo. E você não consegue tirar aquela população de lá porque ela cresceu ali. Ela tem a vida dela lá, a subsistência dela ali. Então, há necessidade de a gente mudar a forma como a gente faz as políticas públicas de uma maneira inclusiva, trazendo para o diálogo e falar, você tem que sair daqui, porque isso vai voltar a correr daqui a 6 meses. E explicar por quê. A gente se comunica mal, principalmente com as populações mais vulneráveis. É engraçado, eu vou falar uma coisa para você. A gente, em termos dos cientistas trabalhando junto, o cientista rala pra caramba, desenvolve modelos, sai com as suas projeções, trabalhou pra caramba em cima daquilo. E às vezes a gente quer trazer um cientista de comunicação para traduzir aquilo em miúdos. E aí o cientista fala assim, mas você agora vai banalizar a minha ciência. Você entendeu o que eu quis dizer? Com o que eu falei agora. A comunicação é a chave de tudo. E a gente tem que encontrar
como se comunicar, como ser inclusivo. Fora isso, eu acho que justiça climática, equidade, transição justa vai ficar no papel. Boa. E de papel, eu acho que eu já estou um pouquinho cansada também. Então tem muito trabalho, né, pela frente. Opa! Essa COP30, ela tem o dever também de colaborar Olha, na construção todos, da globalmente. efetividade, como diz ministra Marina Silva, da implementação. Se for só papel, não funciona. Tem Vamos umas lá. coisas importantes que a gente precisa relembrar ou resgatar, né? Isso que a Thelma falou é global, né? O problema é global e a solução é local. A solução é local. Não tem solução global. A solução é global, é local. Nós temos que trabalhar aqui. E eu lembro muito bem, quando eu era menino, aí passa-se aí não sei quantos anos, todo dia da árvore as escolas plantavam uma árvore. Cantava o hino nacional e plantava árvore. Era muito bom. Mas a gente plantava árvore. E era importante plantar árvore. Eu morava numa cidade que se não plantasse árvore, ela não existiria, que é Brasília. Se você não plantar árvore em Brasília, aquela cidade sucumbe. Com umidade muito baixa, e está muito baixo lá, 12%. Então, uma das formas de salvar aquilo e fazer uma adaptação à mudança do clima era plantar árvore. Ou seja, quando a gente quer adaptar, a gente sabe. Dá para fazer essas Dá pra questões. fazer. Essa questão que eu provoquei aqui, falando de pintar de branco a favela, isso não é uma proposta. Isso já existe. Isso já existe. Ou vocês não lembram de nenhuma imagem na Grécia daquelas casinhas, tudo? Por que aquelas casinhas são brancas? Entendeu? Então, por que a gente não... Aqui no Brasil tem algumas cidades que já estão fazendo isso. Tem que reduzir. Eu não tenho como tirar o cara dali, eu não quero tirar o cara dali, ele não quer sair dali. Às vezes ele não tem para onde ir. Ele não tem para onde ir, ele não pode sair. Então, o que o poder público tem que fazer? Essa Ou é a as ações comunitárias, transformar aquilo ali em algo que seja melhor, que seja adaptável ao que está acontecendo. Então, são coisas assim. Outra coisa importante, desculpa Rio de Janeiro, eu vivo aqui, estou sempre aqui, mas quando eu vou lá na UFRJ e vejo aquela poluição na Baía de Guanabara, ao lado da UFRJ, eu pergunto o que os professores estão fazendo. Porque não é possível um negócio daqui. A cidade, cartão postal do Brasil, e a gente vive uma situação dessa, o que é que as instituições públicas estão fazendo para transformar essa cidade em algo que ela merece? É preciso fazer isso, é preciso pressionar e precisa parar de empurrar a responsabilidade para o outro. Então, é global, a solução é local. E se a gente conseguir fazer isso, seja plantando árvore, seja pintando de branco, seja discutindo abertamente o modal de transporte das cidades. Eu nasci vendo briga no Rio de Janeiro por conta dos ônibus que eram muito ruins. Aí botaram ar-condicionado. Ar-condicionado resolve. Não resolve. Tem que ter mais coisa. Tem que ter um modal de transporte eficiente. Temos que discutir transição energética aqui. Mas não é no nível de governador, é no nível local. Eu quero ônibus lá em casa. Eu pago para isso. Eu pago o imposto. Então, essas coisas podem ajudar muito a fazer essa justiça climática que você está falando. Total. Vamos lá? Eu estava pensando no que falar de inteligente, né, nesse momento, né, mas eu vou abdicar da inteligência e partir direto para o coração, sabe? Não vou acelerar o processo. Eu acredito que, primeiro, volto a reiterar que o sofrimento agora, e a natureza tem trazido alguns PowerPoints muito claros, né? Ela tem um poder de transformação. Quem cria o sanitarismo é o adoecimento, assim como criou as religiões. A medicina vivia nos templos. E eu acho que esse é um poder transformador. A peste bubônica, as grandes pandemias, agora a Covid, tiveram um poder de transformação extraordinário. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Usar o sofrimento como aliás, eu já vi, do ponto de vista individual, mais gente endireitar a vida depois que sai da UTI do que em igreja. E, aliás, desconfio quem vai para a igreja
é porque está com um problema, uma crise pessoal. E eu acredito em Deus. A segunda coisa, eu acho que nós temos que, para você fazer a mobilização política, você tem que estudar profundamente a disseminação da ignorância. Nós temos que fundar a epistemologia da ignorância. Não que ignorância seja ruim. Ao saber o que a gente não sabe, você pode descobrir. O cientista tem muito do poder criativo de um artista. O artista procura nexo entre coisas e sentimentos, mas ele não depende da realidade. Nós temos que fazer a criatividade unindo pontos, CO2, temperatura, clima e tal, só que somos submetidos à realidade dos números que a gente dispõe. Então, o processo criativo intrinsecamente é o mesmo, só o substrato que é diferente. A ignorância, ela é circunstancial. Quando a gente fez essas cidades que foi atropelando tudo, eu vou dizer que a medicina fez pior. O Prêmio Nobel de Medicina de 48 foi a lobotomia frontal para controle de distúrbios de comportamento. E o DDT ganhou o Prêmio Nobel de 46 porque prometia acabar com a fome e com as pragas de vetores. Então, isso era ignorância. Se você pegar a ginecologia escrita por homem, de 1910, você vai ver o que é a circunstância circunstancial. Tem a circunstância a ignorância dogmática. Nada o que está nesse livro é suficiente. Que também acontece. Tem a ignorância que a gente procura. Eu quero chegar em casa e não saber de nada. Eu vou ver filme do James Bond sabendo que é tudo mentira, mas eu quero não pensar em nada. Ela é protetora. Não, nem me diz isso. Não vamos falar aquilo. A ignorância que tem que ser combatida é aquela que você sabe que o que você está falando é mentira, mas apregoa como verdade. Essa que ela é conseguida, ela pode ser por cobiça, por vaidade, por preconceito. Ou por desinformação mesmo. Não, a desinformação é legítima. Ah, entendi. Eu tenho o direito de ser ignorante, para mim, se eu não fui exposto à informação. Mas quando se tem o direito de informação, você exercita 2 fatores que são fundamentais para isso. A simulação, que é você dizer o que você não é, fazer os outros entender o que você não é. E a dissimulação, que é esconder o que de fato você é. Por isso que eu acho que a solução já não está na ciência, nesse caso da mudança climática, porque a gente já sabe o suficiente. Está nas humanidades. Está nas ciências humanas, na comunicação, na discussão de temas centrais, como a colaboração, a alteridade, a compaixão. Senão nós vamos fazer, que é o dilema da medicina hoje, todo o progresso da medicina, ela vai servir para quem mais precisa ou quem mais pode pagar por ela. Nós vamos discutir hoje, na mudança climática, a espécie não vai desaparecer, mas são aqueles que mais, a gente vai salvar aqueles que mais estão sob ameaça ou pelo índice do Forbes. Essa, para mim, é a questão central que tem que ser discutida. E, para isso, quando você coloca as pessoas a favor dessa desigualdade, você cria as condições políticas para que você legitimamente faça as escolhas corretas. Senão, a Marina vai dizer de ciência de implementação no Congresso, e ainda bem que ela entende azeni no português, ela traduz aqueles barulhos de mula, ou que não vamos ofender a mula, aquela diarreia verbal, e consegue levar isso para dentro de fora. Porque o que aconteceu no Congresso na discussão ambiental, para mim, foi a maior demonstração da precariedade, que o sistema democrático é o melhor, mas nós nunca tivemos tão mal representados como agora. Então, mas quem elegeu? Nós. Nós não podemos delegar isso a nenhuma outra pessoa. Quem elegeu o presidente dos Estados Unidos foram os americanos. Então,
essa discussão nos remete a que o problema não é só da ciência, não é só da falta de comunicação, mas é nosso. E o Criolo mencionou uma coisa. Como que o indivíduo que está precisando sobreviver, que escolhas ele tem? Se a preocupação dele é ter o que comer no dia seguinte e ter onde se esconder da chuva no dia seguinte. Isso é o que eu diria nesse momento. Desculpa ter fugido, eu estou falando como cidadão, não precisa Combate às acreditar. desigualdades, na verdade, foi muito dentro. O que a gente precisa fazer? Combater as desigualdades. Mas eu estou pedindo licença que não precisa acreditar. Quando eu dei número de mortos e coisa desse tipo, pode acreditar mais ou menos porque está publicado em revista. Agora, não precisam me levar a sério, porque eu falei como pessoa com todo o viés pessoal de conviver com gente que morre todo dia. É isso aí, esse é o clima. É isso aí. Fico aqui pensando, né? Agora, dia 26 de agosto, terça-feira, às 5h08, de frente da Igreja da Candelária. Estamos aqui para falar desse tal de efeito estufa, mas também para falar sobre essa responsabilidade compartilhada e sobre essa angústia. A gente precisa falar sobre essa angústia, a gente não pode levar essa angústia para casa. E cada um pode falar dessa angústia à sua forma, seja artística, seja científica, seja só falando, seja não falando. Mas o que não dá para fazer é ignorar que tem uma coisa séria acontecendo que precisa de respostas sérias. E essas respostas vêm de eleições, vêm de conferências, vêm de congressos, vêm de seminários, mas principalmente vêm da gente. Tudo que a gente falou aqui fala sobre pessoas. E a gente falou muito desse local, né, do local ao global, que resolve no local, responde às demandas globais. Então a gente não veio aqui para responder, viu? A gente veio aqui para provocar, a gente veio aqui para trazer, a gente veio aqui para pensar junto. E é nesse clima que a gente vai encerrar, mas eu queria saber da plateia se vocês vão ficar aqui para o nossa recepção, para a gente trocar mais uma ideia sobre isso na sequência. Vão? Sim? Sim ou não? Também quero saber se vocês vão compartilhar o que vocês aprenderam hoje nas redes sociais. Sim ou não? Mais importante, se vocês vão compartilhar o que aprenderam hoje na mesa de domingo com a família, com os amigos, com os filhos. Sim ou não? Será que se a gente fizer isso e passar a fazer isso com esse compromisso, será que daqui a 5 anos a gente tem uma conversa assim diferente? Sim ou não? Algum de vocês quer fechar? Palavra final? Contemplados? Contemplada? Contemplado? É todo dia que a gente está com a oportunidade. Eu quero uma palavra final. Então, Marcele, eu acho que essa reunião que nós tivemos aqui hoje trouxe, além de conhecimento, uma troca muito rica. Mas, acima de tudo isso, ela trouxe você com uma energia muito grande. Eu quero que você leve essa energia para a COP. Esse olhar positivo. Essa voz potente que você tem. Porque é a partir daí que as pessoas vão sentindo a energia. Não vai precisar levar tartaruga para cortar o mal olhado, mas é isso que fica. É a energia contagiante que as pessoas levam com elas. E a partir delas, elas conseguem modificação. E eu tenho essa esperança de que a COP30 vai ser um momento de reflexão e de mudança. É o que estão esperando de nós e você vai ser uma peça muito importante nessa equação. Nesse mutirão, você é forte. Obrigada. Então tá bom, gente. Muito obrigada por terem vindo, por acompanharem essa conversa. Muito obrigada, Thelma, por essas palavras. A gente vai aqui se levantar para bater
uma foto final, certo? Para lá. E aí a gente tem que fazer que nem no circo voador, né? Enquanto as pessoas se levantam e agradecem aqui à beira do palco, o público normalmente bate palma e fala... Desculpa qualquer palavra, não